Bom, queridos, eu acho que a internet não está muito boa, está caindo. Nós estávamos falando sobre as dimensões espirituais, né? Ou melhor, os níveis de dimensões espirituais. Porque todo cristão, né? Toda pessoa que ela passa a caminhar com Jesus, ela passa a uma jornada, né, cristã, né, ou evangélica, caminhar com Jesus, nós passamos por dimensões espirituais, né? Dimensões essa que cada uma delas, ou melhor, a nossa jornada espiritual, nós passamos por provas, né? Ou chamamos de provações para a aprovação, né? E o mundo espiritual, ele é como uma escada, você vai avançando de nível a cada fase, a cada jornada espiritual de nossas vidas, né? E existe dimensões que libertam e existe dimensões que aprisionam. Por exemplo, eu trouxe aqui num diálogo, né, que Jesus tem ali com os seus discípulos, Mateus 14, a partir do verso 22. Jesus anda por cima do mar, né? E Jesus, nesse diálogo com os seus discípulos, aqui nós conseguimos ver os níveis de dimensões de frequências altas e frequências baixas, porque os discípulos, eles sempre estavam em frequência baixa. Quando eles estavam caminhando com Jesus num treinamento, né? Porque os discípulos, eles caminhavam com Jesus com treinamento, eles estavam treinando para quando Jesus cumprisse a sua missão e fosse, eles estivessem ali prontos, né, para fazer aquilo, a obra de Jesus, ou até mesmo, como Jesus falou, obras maiores, né? Foi isso que Jesus nos ordenou, deixou esse ensinamento. Então, no diálogo de Jesus com os seus discípulos, nós vemos o tempo todo, né, o nível de dimensão alta que Jesus falava com os seus discípulos. Você não vê em nenhum momento na Bíblia Jesus duvidando, ou Jesus em uma frequência baixa, ou numa incredulidade, ou até mesmo numa batalha espiritual, né? Porque se tem uma dimensão que costuma aprisionar, é a dimensão da batalha espiritual. E nós vemos ela aqui também. Quando Jesus ele está andando sobre o mar, os discípulos, eles sentem medo. Você vê que ali eles entram num pânico, num pavor, num medo, porque eles estão ali numa dimensão ainda baixa, eles estão ainda numa dimensão de que eles estão aprendendo, eles não estão acostumados a vivenciar o sobrenatural, por mais que eles caminhem com Jesus e vejam os milagres. A dimensão espiritual que eles convivem não é de sobrenatural, deles viverem, de fato, vivenciar o sobrenatural. Então ali eles têm medo quando eles veem Jesus, eles dizem que é um fantasma, ou seja, quando eles veem, eles dizem é um fantasma, se assustam, com medo, porque ali eles descem a uma frequência, a um nível baixíssimo, a uma dimensão baixíssima, de medo, de terror. E Jesus sempre na frequência alta, sempre na dimensão que já de mente de Cristo, ele diz o que? Não temas, sou eu. E nós vemos ali também no diálogo quando Pedro diz, Senhor, se és tu, manda ir ter contigo. E o Senhor Jesus fala, vem. E aí Pedro se enche de ousadia naquele momento e Pedro vivencia uma das experiências assim mais lindas que eu acho. Por quê? Porque Pedro, ele oscilava o tempo todo. Pedro ainda ele não estava pronto, ele estava ali como um aprendiz, como os outros discípulos, mas pela ousadia de Pedro, ele vivenciava o sobrenatural. Então Pedro, ele se enche de coragem, ou seja, ele sobe a dimensões altas, a fé alta, a frequência alta, e ele anda sobre o mar, ele anda sobre as águas. Ou seja, ele vivencia ali o sobrenatural. Naquele momento ali, ele vive a mente de Cristo, a dimensão de Cristo. Ele vive ali uma das maiores experiências sobrenaturais. Sendo que quando Pedro, ele sente o vento do mar, ele desce.
Agora me chama a atenção quando diz que Pedro sente, porque Pedro, falando dos 5 sentidos, o Pedro ele era sinestésico, né? Nós podemos perceber que ele era sinestésico, sempre que ele sentia, ele reagia. Ou seja, em outros capítulos que nós vemos, em outros episódios, Pedro, quando ele negou Jesus, por exemplo, ele sentiu o que? Medo. Quando falaram, não, tu és um deles. Ele, não sou. Quando ele nega Jesus, era medo, era insegurança. Por quê, queridos? Porque em frequências baixas, em dimensões baixas, aonde nós ainda não obtemos a mente de Cristo, é natural que a pessoa ela sente insegurança, ela sente medo. E às vezes não é por mal, é porque a pessoa ainda não conhece, ainda não se elevou espiritualmente, ainda não experimentou níveis maiores. Por exemplo, quando eu falando da batalha espiritual, que é uma dimensão que aprisiona pessoas. Eu não sei se você já conheceu algum crente que você cumprimenta ele e você fala, e aí, como é que tá? E ele te responde, irmão, eu tô numa batalha terrível, irmão, eu tô numa guerra. Esse crente, querido, ele tá preso na dimensão de batalha espiritual. Ele tá preso naquela dimensão em que a vida dele, ele só consegue enxergar a batalha à frente dele. Ele não consegue enxergar o lado bom, ele não consegue enxergar os propósitos maiores, ele só consegue enxergar a batalha, a guerra. Então é natural que naquela dimensão que ele está, ele viva de fato uma guerra na vida dele. Eu já estive nessa dimensão. E é horrível, porque tudo que você faz é como se você tivesse o tempo todo em guerra entre Deus e o inimigo, e o tempo todo, se você piscar o olho, se você tosquenejar, como se diz, né, na palavra, o inimigo ganha de Deus. É como se a pessoa que ela vive presa na dimensão de batalha espiritual, ela vive dessa forma. O tempo todo sem poder piscar, porque senão vou perder para Satanás, eu vou perder para o diabo vai acabar com a minha vida. O diabo acontece, cai um negócio dentro de casa, Satanás. Ou seja, você acaba, uma pessoa assim, ela acaba dando mais autoridade ao maligno do que a Deus. Ela acaba glorificando ao inimigo e deixando de glorificar o nome de Deus. Por quê? Porque ela vê mais autoridade no mal do que no bem. E as pessoas acham que isso é natural, e não é. Isso não é natural. Não é isso que Deus quer para nós. Nós podemos passar nesse lugar, mas não permanecer nele. Nós devemos elevar o nosso nível. A qual? A mente de Cristo, ao varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Nós devemos elevar a nossa mente, elevar a nossa fé, nos elevar de nível espiritual. E não se contentar com aquele nível baixo, com aquela frequência baixa de que tudo é batalha, de que tudo é o inimigo, de que tudo é o diabo, de que tudo... Ou seja, aí vive na incredulidade, vive passando por guerra, vive ali dando espadada, É dessa forma. Sendo que o Senhor não nos trouxe para isso. Ou seja, o Senhor, isso aconteceu com os discípulos, mas ele deixou o exemplo para nós. Você vê aqui nesse diálogo com os discípulos, o Senhor Jesus, ele ensina. Ele vivencia aquilo com os discípulos, sendo que o tempo todo ele com a frequência lá em cima, né, com um nível espiritual alto, de mente realmente de Cristo, e os discípulos lá embaixo aprendendo. Então era natural ele sentir medo, eles estavam no treinamento. E quando Pedro, ele anda sobre as águas e vivencia aquele momento extraordinário de sobrenatural, de frequência alta, de nível alto, quando ele sente medo, insegurança e ele desce. Ou seja, ali ele entra no nível de batalha espiritual. Você vê uma pessoa que ela se encontra aprisionada nesse nível de batalha espiritual, ela vai ver esse texto, ela vai ler esse mesmo texto aqui, que eu li para você, que eu tô aqui me baseando aqui, ela vai ler esse texto e ela só vai enxergar a batalha espiritual. Ela só vai enxergar ela só vai enxergar as dinâmicas que condiz com a batalha espiritual. Ela não vai conseguir enxergar além. Porque é a dimensão que ela está.
Agora, se tem uma pessoa que ela está com um nível elevado no espírito, ela vai ver com os olhos de Jesus, ela vai ver com os olhos de Cristo. Quando ele diz, não temas, tem de bom ânimo, ele está passando o quê? Passando luz, passando esperança, passando fé. Porque é assim que nós devemos ser aqui na terra. Nós somos o sal da terra, nós somos chamados como a luz do mundo, o sal da terra. Então é para nós o quê? Trazer o sabor. Você já viu aquelas pessoas que, inclusive, elas vivem nessa dimensão de prisão, aonde elas chegam num ambiente, elas dizem o quê? Nossa, você está sentindo aqui uma energia ruim? Então, se a energia está ruim, seja você a luz para melhorar aquela energia. Seja você o sal que vai trazer sabor no meio daquela situação. Entende? Então tem pessoas que elas sentem demais, mas elas não sabem o que fazer nesse momento que elas sentem. Sentiu uma energia negativa, você não vai explanar que você está sentindo uma energia negativa. Não, você vai se colocar num lugar, não, eu sou o sal, eu vou trazer sabor para cá. Não, eu sou a luz, eu vou trazer a luz para cá. Não é você se unir com as trevas, com a escuridão, não, é você iluminar. E era isso que Jesus fazia. Ou seja, os discípulos lá com medo, Jesus... Tem de bom ânimo, não temas. Ou seja, em momento nenhum você vê a frequência dele caindo, em momento nenhum você vê a fé dele esmorecendo, em momento nenhum você vê ele oscilando. Aí tem gente que vai dizer, mas ele era Jesus, o Filho de Deus, ele veio como homem, ele teve emoções como nós. Porém, qual a diferença? A mente de Cristo. Jesus, ele veio trazer para nós a mente de Cristo. Ele veio nos ensinar a obter e a ter a mente de Cristo. Então, quando Pedro ele sente o medo e ele desce, Senhor Jesus diz o quê? Homens de pequena fé, por que duvidaste? Ou seja, Pedro, que andou sobre as águas, com ousadia, viveu esse sobrenatural, ainda que ele desceu, ainda que ele, pelo medo e pela insegurança, ele baixou ali a frequência. Meu Deus, ele teve a ousadia de experimentar. Mesmo ele estando em treinamento, ele teve a ousadia de passar pelo sobrenatural. De estar ali por alguns momentos no nível de Jesus Cristo, no nível de Jesus, com a mente de Cristo. Não, eu vou andar, eu vou... Porque ele não conseguia sustentar o nível de frequência. Ele não conseguia sustentar aquele nível, aquela dimensão de segurança, aquela dimensão de liberdade. Ainda tinha o medo que aprisiona, ainda tinha a insegurança que aprisiona, ainda tinha a dúvida que aprisiona. No entanto, que Jesus fala, por que duvidaste? Ou seja, quando Jesus ele fala, homens de pequena fé, ele está provocando que Pedro busque mais, que Pedro continue a buscar. Porque nós nunca vamos chegar ao limite de dimensão ou nível espiritual que cheguei, acabou, sei de tudo. Não, queridos. O mundo espiritual é infinitamente mais do que o que a gente pensa que conhece. Nós nunca vamos conhecer o suficiente que não vamos buscar. Não, existe mais. Existe mais. Por mais que você viva níveis espirituais de alto nível, existe mais. Vai depender da sede e da fome que nós temos por Deus. Então, quando Jesus fala homem de pequena fé, ele está provocando que Pedro continue. Por que duvidaste, Pedro? Se Pedro duvidou, se Pedro tinha todas aquelas inseguranças e tinha aquela ousadia para andar sobre o mar, imagina Pedro lá na frente, como em Atos 2. Imagina Pedro quando ele estivesse realmente, de fato, com a mente de Cristo. Como diz, né, que ele, na primeira pregação, converteu 3.000 almas. Se eu não me engano, é isso que está escrito. Então é assim que Jesus olha para mim e para você. É assim que Jesus, ele deixou esse ensinamento para que eu e você viéssemos buscar a mente de Cristo. Porque na frequência baixa, na dimensão baixa,
É normal existir a dúvida, o medo, a incredulidade, a dualidade. É aquela pessoa que oscila, uma hora tá cheia de fé, outra hora não tem fé nenhuma. Outra hora tá cheia de ousadia, vamos que vamos orar, vamos subir monte, daqui a pouco não quer mais nada, não quer mais fazer nada. Ou seja, basta entrar num nível de batalha espiritual, de guerra, que já é o suficiente para não querer mais nada com Deus. Ou ficar questionando. Ou seja, o lado que alimentamos é o lado que vai crescer. E muitas das pessoas, elas confundem que uma provação que Deus permite nós passarmos, elas não entendem que é uma oportunidade para subir de nível espiritual, para avançar de nível espiritual. Ou seja, uma pessoa que ela está livre com a mente de Cristo, ela vai olhar para esse mesmo texto. Por que a Bíblia ela confronta o tempo todo? O tempo todo, se você for ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que tem um versículo que contradiz com o outro e você vai ali estudar por quê? Porque vai ser interpretado conforme o nível e a dimensão que você está. Vai ser interpretado conforme a dimensão que você está caminhando. Você vai interpretar conforme aquilo que você está vivendo. Por exemplo, esse mesmo texto, uma pessoa ela vai ler, ela vai enxergar a batalha espiritual. Outra pessoa que está com um nível elevado, ela vai ler e ela vai entender a liberdade de Jesus Cristo. Ela vai entender a mensagem que Jesus está passando ali para os discípulos. Ele vai entender a mensagem que Jesus está falando com Pedro. Vai entender a dimensão e o nível que Pedro andou ali naquele momento. Porque a mente dela está livre. Ah, mas o meu chamado é batalha espiritual de todos nós. Porém, esse nível e essa dimensão, nós não podemos parar. Nós temos que prosseguir. Nós temos que avançar. Passar por todas as etapas e subir de nível. Quando as pessoas elas estão passando por uma prova, muitas das vezes murmuram, reclamam e não entendem que é a oportunidade para você se elevar. Ou melhor, para Jesus, para Deus te elevar de nível espiritual. Ou seja, como que Davi subiu de nível espiritual? Enfrentando Golias. Imagina se ele fosse murmurar. Não, ele não murmurou, foi a oportunidade dele subir de nível espiritual. Aonde foi o treinamento para que José subisse de nível espiritual? Ou seja, Deus prometeu, Deus foi do dia para a noite que Deus fez? Não, ele passou pelo processo e o processo foi forjando ele para ele avançar e subir de nível espiritual. Como? Através da calúnia, através das prisões, através de tudo que ele passou, da humilhação que ele passou, para ele chegar onde ele chegou. Aonde que Jesus, ele foi forjado e preparado para o seu ministério? No deserto, nas tentações. Foi ali, nas tentações, no deserto, foi forjado e preparado para seguir o seu ministério e viver o sobrenatural. Aonde a pessoa que ela está com a mente aprisionada, ela passa por uma prova, ou o outro vê o outro passando pela prova e diz, lá, Deus está cobrando, está em pecado, está passando por isso, porque está sendo castigado. A mente aprisionada, ela só pensa no castigo, ela só pensa na punição. Mas uma pessoa da mente liberta, ela vai dizer, ei, o que eu preciso aprender com isso aqui? Deus, por que eu estou passando por isso daqui? O que eu preciso extrair dessa experiência que eu estou vivendo? Para que saia o melhor de nós para fora. Para que a gente venha compreender o porquê que você está passando por essa batalha que você está passando. Por que você está passando por essa dificuldade? Por que você está passando por essa enfermidade? Por que você está desempregado? Por que será? Não é porque Deus te odeia, querido. Não é porque Deus está não é porque Deus está permitindo para que você sofra, para que você... Não. É porque há um grande mistério para você extrair dessa situação o melhor de você. Para você extrair do que você está vivendo, a tua essência, o teu eu, que muitas das vezes está aprisionado e você não sabe. E assim os mistérios das dimensões espirituais que Deus tem para cada um de nós. É você entender o que você vive aqui na Terra, é você entender que aquilo que você vive não é por acaso,
mas existe um propósito. Então, eu deixo aqui hoje essa mensagem. Não se conforme com o nível que você está vivendo, mas que você venha avançar, que você venha permanecer firme, para que você passe pela aprovação e você seja aprovado. Mude de dimensão e busque a mente de Cristo, que é a que liberta. Saia da prisão, do casulo e seja livre. Como diz a apóstola Dalva, até hoje você vê as pessoas, a religião, os fariseus, prendendo Cristo e soltando Barrabás. Queridos, nós vemos isso até hoje. As pessoas prendendo Cristo e soltando Barrabás. E aprisionadas. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque a cruz, para uma pessoa aprisionada, a cruz é punição, a cruz é castigo. Mas para uma pessoa com a mente de Cristo liberta, a cruz é salvação, a cruz é cura, é redenção, é libertação, é liberdade. Consegue entender? Consegue pegar essa chave? Consegue entender o nível? Ou seja, quando os religiosos, quando os fariseus estavam lá gritando, prende Jesus e solta Barrabás, para eles, querido, eles estavam causando ali o que eles queriam ali, da punição, do castigo, porque eles achavam Jesus um herege. E Jesus, tranquilo, porque ele sabia o que ele estava fazendo ali. Ele sabia o porquê que ele veio na terra. Ele sabia porquê que ele teria que cumprir. Ele sabia o seu propósito. Ele sabia que aquela cruz não era punição, não era castigo, mas era o seu propósito de vida, era salvação. Oh, aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Será que você consegue pegar essa chave e a partir de hoje você buscar a mente de Cristo e ser liberto das prisões que tem te aprisionado, que tem te cercado por energias negativas, fazendo você não enxergar os níveis mais altos que o Pai tem para mim e para você? Então reflitam nisso, reflitam nessa mensagem. E eu deixo essa noite essa meditação para que você, querido, venha ser liberto e venha buscar a mente de Cristo e que você venha viver de fato o sobrenatural. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos nessa noite. Deus abençoe poderosamente. Acho que é Tiago, né? Tiago, Flávia, Edinaldo, Márcia. Deus abençoe poderosamente. Jorge, Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a família de vocês em nome de Jesus Cristo. Eu declaro sobre a vida de vocês a mente de Cristo. Eu declaro a liberdade em nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente. Beijo no coração de vocês.